Olá, tudo bem? Eu sou a Aline Melquiades e venho por meio desta aula ministrar mais um conteúdo do meu curso computacional online que estou fazendo para o meu projeto de TCC, né, que também é chamado de projeto de extensão aqui na universidade. Nessa aula vamos desmistificar a programação. Para muitas pessoas fora da área, parece que programação é um termo de algo muito difícil, algo muito distinto, mas na verdade, gente, ele é bem mais simplificado. Não é algo difícil, não é algo complicado. Programação, na verdade, é algo simples, sim, tá bom? E que com apenas alguns conceitos já vocês vão entendendo o que é. Então, vou falar de forma breve, mas explicativa, o que é programação e o que é uma linguagem de programação. Vamos lá? Vamos para esse texto que eu escrevi. Programação é o processo de escrita, teste e manutenção de um programa. O programa é escrito em uma linguagem de programação. Digamos que a linguagem de programação é como se fosse uma linguagem de inglês, português. Eles querem dizer a mesma coisa, os mesmos comandos, só que de formas diferentes, para traduzir essa programação, essa escrita para o programa executar. Então, a linguagem, ela dá comandos para o computador executar, programar. Na verdade, seu computador não entende o código que você escreveu, ele entende como binário, 0 e 1, sim e não. Enquanto o código que você escreve não é realmente entendido, os resultados dele são, dizendo ao computador o que fazer. Pense no seu código como tradutor entre português e o binário. Então, o seu código ele vai traduzir o que você está dizendo, com os português, e o computador, que é binário, ele vai entender. É como se fosse um idioma de tradução, o código. Bom, e o que é uma linguagem de programação? Ela através de série de instruções, permite que um programador escreva um conjunto de ordens, dados e algoritmos para criar programas que controlam o comportamento físico e lógico de uma máquina. Uma palavra muito usada é algoritmo. Algoritmo é como se fosse um passo a passo. Não me parece difícil, mas, por exemplo, eu acordo, eu escovo meus dentes, eu tomo meu banho e eu tomo café. Acordar é um algoritmo. Escovar meus dentes é um algoritmo. Tomar banho é um algoritmo, assim como tomar meu café da manhã é um algoritmo. E para mim, a ordem importa, né? Eu preciso acordar primeiro. Então, esse passo a passo é um conjunto de algoritmos que dão instruções para, assim como o nosso corpo funcionar, nossa rotina dar certo, para as rotinas do computador, para o código dar certo. Eu preciso fazer tudo isso e ir para o trabalho. Então, o computador vai fazendo essas ordens para poder executar o que o programa pede e assim dar tudo certo. Aqui estão algumas linguagens de programação: JavaScript, C Sharp, Java, Python. Para vocês entenderem um pouco mais, se quiserem pesquisar sobre alguma, mas é como se fosse idiomas, como se fosse português, um inglês, um espanhol. Apesar que é uma forma bem grotesca de falar, mas vocês iniciando na área, assim como eu iniciei, eu estava pensando, para ficar mais fácil, como formas de um idioma, que vão dando as mesmas instruções, porque vocês vão ver que a estrutura é bem parecida. Assim como o que eu falo nos idiomas, tem o mesmo objetivo, só que de formas diferentes. Assim como tem linguagens parecidas, como falam que é o português e espanhol, apesar que sabemos que tem muitas diferenças, mas algumas coisinhas lembram o que acontece com uma linguagem ou outra. Aqui vamos ver os tipos de linguagem, não as linguagens, são tipologias, né?
Primeiro, a linguagem de máquina. É uma coleção de dígitos ou bits binários, que são pequenas partezinhas de memória que o computador lê e interpreta. Aqui está em 0011 o código binário. Então, o código de máquina é uma linguagem bem próxima do computador, que o humano em si não entende muito. O computador que sabe o que faz. E agora as linguagens que nós utilizamos muito, que são chamadas de linguagem de alto nível. E são aquelas que estão mais próximas da linguagem humana do que da linguagem de máquina. Então, apesar de ter alguns códigos, algumas coisas que pareçam complicadas, nós entendemos melhor esses comandos. E por meio dessas linguagens conseguimos nos comunicar com a máquina, que é aquela linguagem toda difícil, de 0 e 1. E aqui temos algumas bem conhecidas, JavaScript, Java, Python. JavaScript parece bastante com Java, né? Muitos pensam que é uma modalidade, mas não, são completamente diferentes, né? Só comentando. Uma de back-end, front-end, que eu vou explicar para vocês, inclusive na próxima aula, a diferença entre back e front-end. E tem essas diferenças, o C Sharp, o C++ também tem suas diferenças, apesar dos nomes parecidos. Então, alto nível é mais perto do nível humano, que a gente entende. As linguagens de baixo nível são aquelas que mais se assemelham à linguagem de máquina, então elas são bem complicadinhas. Nós humanos podemos entender, mas são bem mais complicadinhas. Exemplos, a Assembly ARM, Assembly AMD, Intel, que bem mais difícil do que uma linguagem de alto nível, que eu vou mostrar para vocês um código de linguagem de alto nível. Olha, bem complicadinha, depois eu vou comparar com vocês. Inclusive, vou abrir aqui, né, para já mostrar para vocês. Aqui eu vim para o chat GPT e coloquei dois exemplos. Crie um código simples em C Sharp. Crie um código simples em JavaScript. Aqui está exibindo Olá Mundo. Olá Mundo. E olha aqui como é bem mais complicado, não é mesmo? Para entender as coisas. Então, gente, a aula finalizou, mas eu vou contar para vocês uma curiosidade sobre o Olá Mundo. Então, gente, muitos professores já começam falando Olá Mundo, mas não explicam, né? Então, de forma breve, eu vou falar para vocês. Coloquei aqui no site e vou ir lendo com vocês. Quem já é programador já utilizou este termo lá no início do seu aprendizado, mas será que sabe a origem do mesmo? Pensando numa curiosidade, é legal, né? A gente saber. A moda de usar o Hello World, Olá Mundo, foi criada por Brian Kernighan, desculpa se falei errado, em 1972, que escreveu um código em C no seu livro A Linguagem de Programação C. No primeiro capítulo, o código contido era o seguinte: o códigozinho mostrando Olá Mundo, que vai exibir na tela. Essa foi a maneira mais fácil e rápida de mostrar um exemplo na linguagem C com printf. Desde então, este termo ainda é muito utilizado, como por exemplo, se você for fazer um curso, normalmente o professor iniciará ensinando como exibir um Hello World. O termo não é só usado em programação, mas também em criação de sites. O Hello World é bastante utilizado para iniciar programas. Muitos dizem que se você começar a aprender uma linguagem de programação e não aparecer na tela este termo, você nunca irá aprender essa linguagem. Você lembra do seu Hello World, em qual linguagem? Se vocês nunca programaram, estão um pouco perdidos, não tem problema. É só uma curiosidade, que se você não começar, o primeiro código que você está aprendendo não exibir Hello World, você nunca vai aprender essa linguagem. É um mito, mas que muita gente, por incrível que pareça, acredita. Então, eu só trouxe essa curiosidade para vocês, tá bom?
Muito obrigada por assistirem. Dúvidas vocês podem mandar no e-mail que está na descrição do vídeo, também na descrição do canal, ou comentar o que vocês acharem melhor. Fico muito grata por assistirem e acompanhem as próximas aulas, deixem sugestões de vídeos. Obrigada, gratidão!